Olá pessoal, vamos então aqui à análise da Carta de Achamento do Brasil. Bom, ela também é conhecida como Carta a El-Rei Dom Manuel sobre o Achamento do Brasil, ou a Carta de Pero Vaz de Caminha, ou a Carta de Achamento do Brasil, ou a Carta de Descobrimento do Brasil. Lembrar que ela é o primeiro documento escrito da história do Brasil, ou seja, a nossa certidão de nascimento. E o Pero Vaz de Caminha, que é quem escreve, ele é um escrivão, ou seja, ele tem um cargo de confiança e prestígio junto à corte portuguesa, ou seja, ele é um escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral e está dentro desse projeto expansionista e português, que, segundo o padre Antônio Vieira, vai abranger os 3 As, ou seja, Ásia, América e África. E lembrando que a carta tem por título Carta a El-Rei Dom Manuel sobre o Achamento do Brasil, e achamento era na época o substantivo corrente, assim como também havia descobrimento. Mas nós temos que relativizar aqui a ideia de o Brasil ter sido descoberto, porque tínhamos uma estimativa de que havia entre 1 a 5 milhões de índios, então aquela questão de o Brasil ser descoberto, a gente deixa para os historiadores aí, né? Achado, descoberto. Mas o que nós temos certeza é de que em 1500 é o momento de inclusão do Brasil na história universal, ou seja, nossa certidão de nascimento. Bom, sendo uma carta, não se esqueçam, ela tem emissor e destinatário. E o emissor é o Pero Vaz de Caminha, e o destinatário, a quem ele está mandando, é o rei Dom Manuel I. Por isso, a carta ela é sigilosa, tão sigilosa que ela ficou perdida uns 300 anos, ela foi esquecida, perdida lá na Torre do Tombo. Lembrar que a Torre do Tombo é aquele arquivo central de Portugal, tem mais de 600 anos. Então a carta ela vai ser descoberta em 1773, só que só vai ser publicada em 1817, tá? Bom, então ela teve um caráter sigiloso mesmo, enviada para o rei o Dom Manuel I. E lembrar que nesse projeto de expansionismo também havia disputas com a Espanha, por isso o sigilo. A carta, o original dela tem 27 páginas manuscritas, ela segue uma ordem cronológica, 26 de abril a 2 de maio de 1500, ou seja, a ordem cronológica, saída de Portugal, chegada ao Brasil, contato com os índios, primeira missa, volta para Portugal. E a carta, vocês vão ver que ela tem uma linguagem mais simples, ela mostra até certa simplicidade, porque ela é objetiva, ela é direta, ou seja, ela é uma carta sem pretensão literária, que vai apresentar uma visão humanista por parte do escrivão Pero Vaz de Caminha. Ele vai mostrar para nós uma visão do paraíso, porque ele vai ter uma capacidade esplêndida de se maravilhar frente ao que ele vê. Vai nos mostrar um ideal salvacionista e uma tentativa de entendimento dos nativos. Tanto que ele vai apresentar alguns detalhes que vocês sabem que são clássicos quando se fala na carta de Pero Vaz de Caminha, como a primeira missa, o escambo, ou seja, ele é muito atento aos detalhes, ele vai usar a descrição, lembrando, né, a descrição com narração, mas nós temos muita questão aqui da descrição, que é essa atenção aos pormenores, eu pintar com palavras o que os meus olhos veem, certo? Bom, vamos começar então aqui a carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, lembrando que vocês têm embaixo ali um trecho que está no português de 1500, então está no português arcaico. Eu vou trabalhar aqui exatamente o português já atualizado, 2020, mas se qualquer vestibular colocar essas duas aqui, estão em língua portuguesa, sim, mas uma língua portuguesa de cima, 2020, que foi se modernizando, foi evoluindo, enquanto a de baixo, a de 1500, ela ficou arcaica em várias e várias palavras aqui, certo? Bom, que começa? Senhor, quem é o Senhor? Rei Dom Manuel I. O que diz o Pero Vaz de Caminha? Posto que o capitão maior desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza, a novidade do achamento desta terra a vossa nova, que ora nesta navegação se achou, eu não deixarei também de dar nisso a minha conta a vossa alteza, assim como eu puder melhor, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Aqui uma espécie assim de humildade do Pero Vaz de Caminha quanto à capacidade da escrita dele, mas a gente sabe que ele é um grande escrivão, ele vai fazer ou relatar o que ele viu no Brasil. Então nós temos que lembrar sempre essa questão que tem um emissor, que é o Pero Vaz de Caminha, e um destinatário em específico, que é o rei Dom Manuel I. Bom, o que mais? Esse trecho também, quem já lembra a obra Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, lá do Mário de Andrade, do modernismo, ou seja, de 1928, 428 anos depois,
o Mário de Andrade vai fazer uma paródia, uma intertextualidade com esse trecho que eu acabei de ler aqui, tá? Em que o Mário de Andrade vai imitar esse estilo epistolar de carta quando o Macunaíma está lá em São Paulo e envia uma carta para as Índias Icamiabas, as Índias Amazonas. Então ele vai parodiar exatamente este trecho aqui. Por quê? Porque a carta de Pero Vaz de Caminha depois ela vai ser muito parodiada, principalmente pelos modernistas, certo? Bom, o que vai acontecer agora? Continua o caminho. Não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Ou seja, ele é uma testemunha real, nada de fantasias, porque a carta ela não tem pretensão literária, ela não está sendo feita para circular, para ser vendida. Ela tem um propósito, informar acerca da terra descoberta ou achada. Então ela tem uma estrutura descritiva que melhor se adapta para falar das coisas que o Pero Vaz de Caminha está vendo, mas também, claro, vai ter partes narrativas. Ela entraria a carta no que a gente chama de gênero narrativo. Diz o Caminha: a partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março, sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e as 9 horas, nos achamos entre as Canárias. Ou seja, a carta de Pero Vaz de Caminha está seguindo essa ordem cronológica, ou seja, a saída de Portugal, o caminho marítimo, a chegada ao Brasil, contato com os índios, a volta a Portugal, ou seja, quase um diário aqui. Que o Caminha diz: e domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, o piloto. E esse relato de viagem, às vezes, ele vai se parecer muito com esse diário de navegação, ele tem características bem próximas. E assim seguimos nosso caminho por este mar, de longo até aqui, terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando na dita ilha, obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, ou seja, chegada do Brasil, dia 21 de abril de 1500. E aí já dá nome ao que eles estão vendo ali, ó. Ao Monte Alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal e a terra de Vera Cruz. Bom, aí nós temos mais, ó, porque eles vão ancorar, tipo quinta-feira pela manhã, e vão seguir em direção à terra com os pequenos navios. Reparem, indo os navios pequenos adiante. E o que eles vão ver a partir de agora? Dali avistamos homens que andavam pela praia, a obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. E aqui eu quero que vocês olhem uma cena importante, é um quadro chamado O Descobrimento do Brasil, do pintor modernista Cândido Portinari. E o que vai acontecer? O Portinari aqui mostra um processo diferente, não porque nós vamos ter o ponto de vista sempre da carta, o ponto de vista português. Os índios não escrevem. Então os índios não têm esse contato com a escrita aqui, a tradição deles é oral. Então tudo que nós temos desse primeiro encontro vem do ponto de vista português. E aqui no caso nós temos o quadro do Cândido Portinari, o terrível Portinari, que caiu muito no Enem, já o pintor modernista que mais cai. Reparem que ele coloca um outro lado da história, o ponto de vista dos índios olhando as caravelas, tem índiozinho pequeno ali chorando, tapando os olhos. Reparem, né, essa questão toda aqui crítica do quadro do Cândido Portinari. Bom, então vamos lá. E como é que o Caminha descreve os índios? Vai usar a descrição. Reparem, eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que descobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Então aqui nós temos já a primeira descrição dos índios, dessa gente da terra, segundo Pero Vaz de Caminha. Nicolau Coelho fez sinal a eles que pousassem os arcos, e os índios pousaram. Ou seja, eles aqui são os índios, os habitantes primeiros aqui do nosso Brasil. E detalhe, como se dá esse primeiro contato? Viram que foi por meio de gestos, até porque de um lado nós temos a língua portuguesa e do outro nós temos a língua tupi. E nesse contato já vai ter uma troca de artigos, reparem. Barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles, dos índios, deu-lhe um sombreiro de penas de ave compridas com uma copazinha de penas vermelhas e pardas como de papagaio. O outro deu-lhe um ramal grande de continhas brancas miúdas que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza. Então aqui nós já temos esse primeiro momento, né, essa troca de artigos, o escambo aqui. Bom, aí no outro dia, sexta-feira, o que vai acontecer? Quando fizemos vela, estariam já na praia, assentados perto do rio, obra de 60 ou 70 homens que se haviam juntado ali poucos e poucos.
Ou seja, claro que causa curiosidade aos índios esse povo estranho que chega ali, que são os portugueses. Um deles, do índio, trazia um arco e 6 ou 7 setas, e na praia andavam muitos com seus arcos e setas. Então a primeira questão que o Caminha está tentando detalhar aqui pro seu rei, né? Como é que é a fisionomia deles e tudo mais, quem são esses índios, que ele não chama de índios, essa gente da terra. E aí o capitão manda trazer alguns índios até a nau principal ali. Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. E agora vem uma descrição mais detalhada sobre os índios e muito clássica na carta de Pero Vaz de Caminha. Reparem. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Os cabelos seus são corredios, ou seja, uma descrição do índio em que ele ressalta, reparem, né, a nudez, os cabelos, a cor da pele, o cabelo corredio, ou seja, o avermelhado aqui. E tem mais, ó. E o capitão, quando eles vieram na nau, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço e aos pés uma alcatifa por estrado, um tapete. Entraram, mas não fizeram sinal de cortesia nem de falar ao capitão nem a ninguém. Porém um deles pôs olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que havia ouro ali. Bom, aqui rapidamente a gente vê a diferença de culturas, né? Fica conhecido na história como a civilização portuguesa versus a barbárie indígena. O índio não fez sinal de cortesia porque isso talvez não faça parte da cultura ali, né, indígena, faça parte da cultura europeia, mas não indígena. Bom, o que mais? Aí diz que o índio também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se também lá houvesse prata. Reparem que o Caminha interpreta a linguagem gestual do índio do jeito dele, ou seja, nós só temos aqui o ponto de vista português, europeu, e nunca o ponto de vista indígena. Tudo que a gente pode fazer é especular, inferir, depreender, certo? Mas o ponto de vista quem detém aqui é o cara que está escrevendo, que no caso é o escrivão Pero Vaz de Caminha. Bom, os portugueses fizeram o que para os índios? Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-lhe logo na mão e acenaram para a terra como quem diz que havia ali também papagaios. Aí é legal que eles mostram um carneiro para os índios, só que os índios não fazem muito caso, mas quando eles mostram uma galinha, os índios começam a ter medo da galinha, né? Deram aos índios, a essa gente da terra, ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo. E se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça. Mal lhe puseram a boca, não gostaram nada, não quiseram mais. Trouxeram a eles água em uma albarrada, não beberam. Mal a tomaram na boca, que lavaram, e logo a lançaram fora. Ou seja, aqui a ideia dos índios não quererem provar nada, e o que eles experimentam, eles cospem fora rapidamente. Então, estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir, sem buscarem maneira de cobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas. E as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. Reparem de novo aqui a questão da nudez. Só que tem um detalhe, quando os portugueses, quando o Pero Vaz de Caminha fala sobre as partes sexuais, os portugueses dizem ali, né, no caso o Pero Vaz de Caminha, que os índios não eram fanados, ou seja, não tinham feito circuncisão. E por tabela fica aquela ideia de que eles não tiveram contato com nenhuma outra cultura, certo? Bom, no sábado daí, né, entraram todas as naus dentro e ancoraram em 5 ou 6 braças. Bom, agora continuando, reparem, ó, ali acudiram logo obra de 200 homens, todos nus e com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levávamos acenaram-lhes que se afastassem e pousassem os arcos. E eles os pousaram, mas não se afastaram muito. Ou seja, os índios entendem, né, que se deve baixar os arcos, atendem os portugueses, os próprios índios ali, e segue aquela questão chamada, né, o escambo, a permuta, a troca aqui.
Davam-nos aqueles arcos e setas por sombreiros e carapuças de ninho ou por qualquer coisa que o homem lhes queira dar. Bom, o escambo, lembrando, né, que era uma prática que viria a se tornar muito comum depois, ou seja, essa permuta de produtos da terra por esses artigos, digamos, mais manufaturados portugueses e europeus, né? E agora a gente vai ver um trecho importante que de novo vai se focar no desindígena. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem moças e de bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espadas, pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Bom, é um trecho conhecido porque ele vai gerar um poema depois modernista do Oswald de Andrade, mas tipo um poema 420 anos depois. O Oswald fez uma paródia, uma reconstrução do trecho, agora em outro foco, em outro momento, só que ele pega basicamente o mesmo trecho e coloca um título. E esse título se chama As Meninas da Gare, As Meninas da Estação do Trem. Ou seja, o Oswald está agora querendo criticar em São Paulo moderno a questão da prostituição, só que ele pega os mesmos trechos basicamente da Carta de Pero Vaz de Caminha. Então já fiquem sabendo que a Carta de Pero Vaz de Caminha ela vai gerar muitas e muitas outras obras que vão parodiar, vão fazer intertextualidade com ela. Reparem o poema do Oswald. Eram 3 ou 4 moças bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espadas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que nós, já muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Reparem que o Oswald insere quase os mesmos trechos, mas coloca um título, As Meninas da Gare, tá? Faz menção à prostituição urbana em São Paulo e muda de um trecho em prosa, viram versos. Ele muda então aqui, né, o gênero literário, sai de um gênero narrativo para um gênero lírico. Bom, segue aqui o caminho descrevendo uma índia, reparem, e uma daquelas moças era toda tingida de baixo acima daquela cintura. E certo, era tão bem feita e tão redonda, e só a vergonha que ela não tinha, tão graciosa, que a muitas mulheres da nossa terra, Portugal, vendo-lhe tais feições, fizeram a vergonha por não terem a sua como ela. Então aqui uma comparação das vergonhas indígenas, né, com as vergonhas portuguesas. E agora o caminho volta a falar da questão que os índios não eram fanados, não eram circuncidados. Reparem, nenhum deles era fanado, mas todos assim como nós. Isso é uma informação importante, né? Porque não chegou outro ali, o que está tentando o caminho dizer, né? Ninguém chegou antes aí da gente, talvez, e implantou uma cultura. Bom, e agora a gente vai para um momento importante, a descrição da primeira missa no Brasil. Tá? Reparem, ao domingo de Pascoela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Ou seja, nós vamos para a primeira missa. Aí os portugueses armam um altar, a missa é feita pelo padre Frei Henrique, e pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do nosso achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Bom, a pergunta que eu faço é qual é a posição dos índios frente à primeira missa? Reparem, enquanto estivemos a missa e a pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andava folgando, descansando, e olhando-nos, sentaram-se. Então aqui a gente tem um quadro, tá? Que é do Victor Meirelles, um quadro de 1860, tá? Então vamos lembrar isso aqui. Na primeira missa os índios não participam, eles são plateia. Reparem como Victor Meirelles, pintor romântico das artes plásticas, retrata esse momento aqui na famosa pintura dele que se chama Primeira Missa no Brasil, tá? E esse quadro do Victor Meirelles de 1860, pintado em pleno romantismo brasileiro, ele vai idealizar essa cena tirada da Carta de Pero Vaz de Caminha. E no quadro nós temos que observar aqui 5 elementos importantes, tá? Reparem, 2 do Brasil, os índios que estão de plateia ao redor, a natureza brasileira, aquela coisa intocável ainda, né? E 3 elementos portugueses, reparem. Os portugueses, o padre e a cruz. Então esta é a cena da primeira missa do Victor Meirelles, pintada 360 anos depois do descobrimento do Brasil, e que ele vai idealizar esse fato histórico, tá? Bom, só que agora eu quero que vocês cuidem o quadro do Cândido Portinari, que também é chamado de A Primeira Missa no Brasil, só que ele foi pintado quase 100 anos depois do quadro do Victor Meirelles, esse quadro de 1948, dentro do modernismo brasileiro.
Esse quadro aqui ele é muito mais crítico, porque ele vai fazer um diálogo com o quadro do Victor Meirelles, intertextualidade, entre textos, certo? E no quadro do Portinari nós temos o quê? Nós temos os portugueses, temos o padre, mas reparem agora, não temos a cruz. Por que não tem a cruz? Nós não temos os índios. Por que não tem mais índio? E a natureza, reparem que aparece com 4 pau-brasil ali, ou seja, atravessados, que significam que a nossa natureza que foi retirada, roubada, usurpada pelos portugueses. Ou seja, esse quadro do Cândido Portinari não é igual ao do Victor Meirelles. O do Victor Meirelles ele tenta encenar uma fidelidade à carta. Aqui nós temos uma crítica à exploração portuguesa ao extermínio dos índios. Tá? E comparando agora os dois quadros, nós vemos que o Cândido Portinari, que é do quadro abaixo, ele fez uma releitura crítica, e aqui nós temos intertextualidade, uma conversa entre as pinturas. Aqui nós temos um outro quadro também, feito pelo José Pinto Pérez, em que ele vai pintar então um momento um pouquinho antes da missa, que é exatamente a elevação da cruz em Porto Seguro, na Bahia. Também pintado nesse movimento romântico das artes plásticas aqui, que tende, digamos, a acentuar a idealização dessas cenas históricas aqui. Isso é importante para o Enem, tá? Bom, voltando à carta, o Caminha segue descrevendo o escambo. Eles ofereciam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho ou por qualquer coisa que lhes davam. E segue o escambo e novamente a insistência dos índios em trocarem objetos. Mas aí o Caminha volta a comentar o quê? A nudez. E suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas que nisso não havia nenhuma vergonha. A segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. E aí o Caminha começa a falar da tintura que tem no corpo do índio. E eles eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos que, esmagando-os entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de que eles andavam tintos. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Reparem, né, que a coisa anda quase como um diário, né? Segunda-feira, terça-feira agora, ó. A terça-feira, depois de comer, fomos em terra dar guarda de lenha e lavar roupa. E aí vem uma cena importante. Reparem o que diz o Caminha. Eu creio, senhor meu rei Dom Manuel I, que ainda não dei conta aqui a vossa alteza da feição de seus arcos e setas. E dele descrição. Os arcos são pretos e compridos, as setas também compridas, e os ferros delas de canas aparadas, segundo vossa alteza verá por alguns, que eu creio o capitão a ela há de enviar. Ou seja, pegar alguns ali e mostrar, né, em loco lá para o rei de Portugal. Então nós temos a descrição dos arcos, das armas indígenas, e reparem o salvacionismo de Caminha, o ideal salvacionista. Meu rei, parece-me gente de tal inocência que se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo me parece, não têm, nem entendem em nenhuma crença. Reparem que aqui o Caminha especula que os índios não têm crença, são inocentes, estariam aptos para a catequese, mas mal sabe ele que os índios são politeístas, eles tinham seus deuses, sim, né? Guaraci, Jaci, Tupã, mas como ele andou rapidamente, ele não conseguiu ver a fundo, ele não vai ser que nem um Jean de Derry, por exemplo, que vai ficar quase um ano com os índios, um Hans Staden, que vai conviver 9 meses. Então ele foi muito en passant em cima dos índios. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação, a salvação desses índios aí. E aí ele segue descrevendo a cultura indígena. Eles não lavram, nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem, senão desse inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos que a terra e árvores de si lançam. Então, 100% veganos aqui os índios, né? A natureza oferece o que eles estão comendo ali, tá? Bom, agora ele fala sobre que os índios... ele falou sobre o que os índios comem, né? E agora vai ter a descrição da segunda missa, da qual os índios participam. Chantada a cruz com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco a ela obra de 50 ou 60 desses índios.
assentados todos de joelhos, assim como nós. E quando veio o Evangelho, que nos erguemos todos de pé, com as mãos levantadas, eles também se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até ser acabado. E então tornaram-se a sentar como nós. Ou seja, os índios imitam os gestos portugueses, talvez não entendendo nada, mas imitam. E o que o Pero Vaz de Caminha já diz? E segundo o que a mim a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, senão entendermos-nos, ou seja, ter a mesma língua, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer, repetiam o que a gente fazia, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E o que é falso, né? Ou seja, o Caminha diz que só falta então o entendimento pela língua. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza, e não é à toa que depois vêm os jesuítas. Então aqui você já tem aquela ideia de que alguém tem que fazer esse trabalho de doutrinação com os índios, que serão mais adiante os jesuítas, que propriamente não é o trabalho do Caminha. Bom, depois até tem uma cena em que tem uma índia moça ali, e os portugueses dão na segunda missa um pano para ela se cobrir as vergonhas dela. Porém, quando ela se senta, ela não se cobre, porque, entendam, para eles isso não é vergonha mostrar as partes íntimas sexuais. Para os portugueses, para o povo europeu, e por tabela, né, tudo que vai ser legado a nós só que para os índios não. Então ela nem entendeu por que aquele pano, né, ou seja, na verdade para ela aquilo não serve para cobrir, porque ela vai cobrir para quê se aquilo para ela é algo normal? Ou seja, o quanto a nudez deixa os portugueses desestabilizados aqui, né? Mas o Caminha está sempre ressaltando essa inocência deles, que isso faz parte da cultura dos índios, ou seja, há no Caminha o que a gente chama de esforço de tentar entender um pouco a cultura indígena. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal, que a de Adão não seria maior quanto a vergonha. Bom, já estamos caminhando aqui para o final da carta, e o Caminha vai finalizando, vai ressaltando a grandeza da terra, e reparem as palavras que denotam grandeza, eu vou colocar todas elas ali em negrito. Reparem que ele está dizendo: esta terra, senhor rei meu, Dom Manuel I, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos, até outra ponta contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha, que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas. E a terra por cima toda chã, e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, parma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande. Reparem quantas palavras sempre falando da grandeza do Brasil. E olha a imagem que ele diz: porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, terra que nos parecia muito longa. Ou seja, o Caminha deixa claro para o rei Dom Manuel I, tipo, A mais B, o quanto essa terra brasileira é grande. Ou seja, tu estica os olhos e não tem fim. E segue o Caminha. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Bom, sabemos que o Brasil tinha ouro sim, porque depois nós vamos ter o ciclo do ouro em Minas Gerais, mas aqui o Caminha não viu. E volta a falar daquilo que ele vê, que é a terra e o habitante. Reparem. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de Entre Douro e Minho, que é uma região portuguesa, faz uma comparação aqui, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, infinitas, em tal maneira e graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. E aí eu vou chamar a atenção, porque a descrição da terra aqui é uma visão do paraíso. Nós temos arvoredos, clima agradável. O Caminha chega a comparar o clima de Portugal, da região de Douro e Minho, as águas, as terras. E lembrem que no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, lá de 1915, no pré-modernismo do Lima Barreto, o Lima Barreto criou um personagem que é ufanista, e ele vai ironizar esse nacionalismo do personagem Policarpo Quaresma. E dentro do Policarpo Quaresma, na segunda parte, tem um trecho em que o Policarpo fica brabo porque querem usar adubo no sítio que ele comprou. E ele diz que não, porque as terras brasileiras são as melhores do mundo. Reparem, adubos o quê? É lá possível que um brasileiro tenha tal ideia, se temos as terras mais férteis do mundo. E claro que aqui tem uma intertextualidade com a carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Bom, e como é que finaliza a carta? Com ideal salvacionista. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer
Me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Ou seja, qual é a principal semente que deve ser cultivada ali no Brasil? Ideal salvacionista. O caminho tenta entender os nativos. O principal ali é salvar os índios, convertê-los ao cristianismo, ou seja, a questão de propagar a fé católica, como escreve o Caminha. E para encerrar o Caminha ainda, né? Já tem essa questão já de jeitinho brasileiro, dá para dizer isso, porque ele vai apelar para o Dom Manuel I para libertar o genro dele da prisão, que foi preso por assalto, por agressão. E claro, né, que ele está aproveitando nesse projeto pelo qual ele foi designado como escrivão aí para pedir favores pessoais também. Reparem, ó. Peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro. Então ele pede, né, para libertar o genro da prisão, tá? Beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste porto seguro da ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. Então, estas são as questões envolvendo a carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Ela é importante para URGS, para Enem, para vários vestibulares que trazem nesse primeiro momento essa literatura dos conquistadores, a literatura informativa, esse quinhentismo, em que o Caminha, como ele não teve muito tempo com os índios, ele não viu muita coisa também, mas a gente sabe que ele já aponta uma língua diferente, já aponta exatamente o quê? Aponta nudez. Mas detalhe, ele não falou nada de antropofagia, ele não falou de politeísmo, ele diz que eles não têm outra crença, pelo que parece a ele. Não falou da poligamia, que os índios chegavam a ter 13 e 14 mulheres ou superiores. Então tudo isso aí a gente vai conhecer depois com outras cartas, outros diários, outros livros que serão sobre o Brasil desse primeiro momento, certo? Grande abraço a todos.